Olá, inovadores! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, gente. Esse é o nosso primeiro podcast de 2025. O ano passado nós fizemos 2 podcasts, um comigo e um com a Lorena, mas esse é o nosso primeiro podcast com convidados e convidados muito especiais. E a gente vai começar com o pé direito, com uma convidada que a Lorena vai apresentar para vocês. Mas é um grande prazer a gente começar esse ano de 2025 trazendo vocês aqui para a Escola da Felicidade com o tudo e todo o caminhar que a gente está preparando para esse ano. Não é brinquedo não, né, Lorena? Nossa, é uma alegria imensa. E quando a gente pensou no primeiro podcast, com uma convidada super especial, não podia ser diferente. A gente trouxe uma temática super importante e impactante para nosso início de ano, que é falar sobre o livro Essencialismo. Foi um livro que eu tive a oportunidade de ler e que realmente me trouxe tantas reflexões valiosas, tantos insights que mudaram vários pontos importantes da minha vida. E aí nós vamos começar a falar um pouquinho menos é mais, essencialismo, um caminho para a felicidade. E estará aqui conosco essa tarde, nada mais, nada menos do que uma pessoa que eu admiro muito, tem um carinho especial, Karina Duarte. Seja muito bem-vinda, Karina, ao nosso primeiro podcast. É uma honra te receber aqui. É uma honra para mim receber vocês no podcast junto, nesse primeiro nosso podcast juntos. É um enorme prazer. O pessoal vai entender um pouco da nossa história, a gente já se conhece há algum tempo. E é muito bom a gente vibrar com a evolução, o crescimento das pessoas que a gente gosta. Então é uma honra poder estar aqui com vocês. Acompanha. E para que vocês possam conhecer um pouco, né, da trajetória da Karina, que é muito mais que isso, eu gostaria de falar um pouquinho, né, da sua história profissional. A Karina Duarte, ela é especialista em desenvolvimento humano e organizacional, com 15 anos de experiência em alta performance e liderança. Ela atuou como executiva em gestão de pessoas no setor público e também como consultora de capital humano em empresas como a Faurecia, CPF Renováveis e Grupo Ecogel. Ela é certificada como trainee coach pela PCA, atuou também como professora no MBA Coach Essencial Aplicado no IPOG, com expertise em metodologias inovadoras para o desenvolvimento de líderes e equipes. A Karina ela é advogada pela PUC, tem formação em PNL e constelação sistêmica. Ela tem 4 certificações em coach executivo, focando na aceleração de pessoas e também em negócios. Hoje ela atua como conselheira em desenvolvimento para alta direção empresarial e ela é também radialista do programa da Jovem Pan, onde a gente se encontrou depois de tantos anos, né? Show da Manhã. No digital, ela ensina mulheres a se tornarem prósperas e produtivas no Karina Duarte Oficial. É uma honra te receber aqui nessa tarde, Karina. Uma alegria imensa. É muito bom. Eu espero poder contribuir muito para o dia de hoje, que a gente vai tocar profundo na produtividade e entender um pouco mais sobre esse mundo tão dinâmico que a gente está vivendo. Uau, né, Karina? E aí, quando a gente vê esse currículo que a Karina tem, e aí você que está nos ouvindo agora vai pensar assim, meu Deus do céu, deu até taquicardia. Porque essa mulher, ela deve ter começado com 3 anos de idade, fazer tudo isso, para ter tudo isso que ela fez aqui, né? Mas o bacana da gente se encontrar e de conversar sobre as nossas histórias é que a gente não precisa fazer tudo de uma vez só. E ela tem essa trajetória linda, não fazendo tudo de uma vez. E ela aprendeu e a gente vai conquistando isso a duras penas, né? Às vezes na nossa trajetória de vida, né? A questão do essencialismo. Só para mostrar para vocês, olha, quem não leu ainda, esse surradinho aqui é o Essencialismo, tá? Esse livro é do Greg McKenna. Olha só, o tanto de post-it, o tanto de insight, o tanto que ele já tá surradinho. Mas realmente é um livro que ele nos ajuda bastante a entender o que a gente pode deixar na nossa vida e o que a gente pode jogar fora, literalmente, né? O que é essencial e o que a gente não precisa. E olha que bacana a gente começar o nosso primeiro podcast, né? Trazendo isso para vocês, tá? Então, vou começar a fazer pergunta para a Karina. Karina, qual é a primeira impressão ao ouvir o conceito fazer menos, mas melhor? Olha, foi uma provocação para mim, na verdade, porque eu tenho um lado filosófico, né? Eu adoro parar para pensar. Então foi uma provocação. Como assim?
não fazer menos, mas fazer melhor. Então, que é uma das bases do essencialismo. Você tem que parar para pensar. E a gente está num mundo dinâmico, a gente vive o quê? Na correria, no piloto automático. Nas distrações. Então vem uma frase dessa, te provoca, peraí. Então é possível fazer melhor fazendo menos? Como assim, né? Como assim? Então, a partir disso, eu já tinha, né? Já estava trabalhando com produtividade, mas com certeza é possível fazer melhor fazendo menos. Aí eu só queria realmente trazer esse primeiro princípio. O quanto a gente está parando para pensar na nossa vida, na nossa rotina, no que é essencial hoje, que talvez já foi essencial lá atrás, mas que agora não faz mais sentido. E começo de ano é propício, né? Para a gente fazer essas análises, reflexões e realmente trabalhar a questão da ação, né? O que vai ser diferente esse ano de 2025? Então, eu acho que é muito importante a gente conversar essa tarde sobre isso, para que as pessoas possam refletir e fazer um ano diferente. Até isso é muito valioso. Começo de ano, você quer fazer? Tudo. Eu quero ser tudo, quero fazer tudo, eu quero ter correr atrás tudo. Da academia que eu não fiz ano passado, quero retomar, de repente, uma atividade esportiva. E o essencialismo, se ele fosse uma pessoa, ele ia ser um sábio, ia falar, calma. Essa já é a dica, né? De como ser essencialista no nosso dia a dia. Em vez de você vir aqui e falar sobre fazer menos e fazer melhor, e começar a discorrer e falar sobre o assunto, não. A primeira dica que ela traz, que é bem do essencialismo, primeira coisa, você saber que é possível. Então, respira, né? Escuta e vamos para o segundo passo. Então, a gente vai passo a passo para trazer algo assim, bem didático, bem assertivo, para você começar a introduzir esse assunto no seu dia a dia. Tá? Eu tenho o hábito de falar que, assim, igual a gente estava conversando aqui, né? Tem vontade de fazer tudo de uma vez só. Janeiro é um mês para isso. Não é à toa que janeiro virou janeiro branco, justamente para cuidar da nossa saúde mental, porque isso também traz uma ansiedade para todo mundo, né? E aí nós vamos trazer essa questão passo a passo, porque é muito melhor você crescer 1% todos os dias, que no final de um ano vira 365%. Olha que caminhar sensacional. Do que você tentar os 365% no 1º de janeiro, se frustrar e ficar ansioso por conta disso. E ainda exausto. Exausto. Terminar o ano exausto. Isso. Karina, tão interessante, quando eu vi o tema do livro, eu fiquei pensando, será que essencialismo é uma filosofia de vida ou é uma ferramenta prática, assim, para o nosso dia a dia? O que você acha? Eu vejo como uma filosofia de vida, porque filosofia é a arte de amar a sabedoria. É muito sábio você escolher como protagonista da sua vida o que é essencial para você e eliminar o supérfluo. Então, para mim, é uma filosofia porque ela não acaba. A todo momento eu vou fazer esse exercício. Eu vou olhar para a minha vida, de repente é um ciclo que se encerrou agora, como eu falei, e o que era essencial não é mais. E novas coisas se tornam essenciais. Então, eu vejo que é uma filosofia de vida que pode ser usada e envolve muita melhoria contínua. É você continuamente tá buscando melhorar você, a sua vida, os seus relacionamentos, as áreas mais importantes. Suas escolhas, ou a falta delas. Exatamente. E você gosta muito dessa provocação, né? Todo mundo fala assim, Chonchun, você é filósofa, né? A Karina é filósofa. Sou, porque eu sou uma questionadora. A filosofia traz muito essa questão do questionar e da gente não aceitar tudo que vem, porque hoje em dia tem coisa demais na internet, de todo lugar, né? Então, o que a gente escolheu, o que é saudável, o que não é, o que é necessário, o que não é pra gente, né? É bom a gente entender que a gente está na era da abundância, né? De informações, de oportunidade, de entretenimento. Então, todo mundo quer ser tudo, fazer tudo, ter tudo. É uma coisa até meio infantil. Sabe a criança lambuzando? Eu quero tudo, sem limites. E a consequência disso não é nada boa para todos nós. Então, a gente acaba tendo uma rotina exaustiva, que a gente coloca todos os minutos do dia, tem que ter alguma coisa. A nossa casa cheia de tralhas desnecessárias também. Tem pessoas que têm tanto bem material que elas não conseguem nem usar os bens que ela tem e querem mais. E também tem a parte de você ter a sua mente cheia de tralha, cheia de informação, cheia de coisa, tudo muito, porque você não está escolhendo, você está só se lambuzando de tudo isso. E aí eu falo que o essencialismo é papo de adulto.
Vamos sair da criança, que quer tudo na hora que ela quer, do jeito que ela quer. Adoro quando você fala isso. A primeira vez que eu ouvi você falando isso, eu falei assim, gente, é isso, né? Vamos sair da criança e vamos ser adultos, né? Então, assim, hoje em dia a gente tem muito adulto funcionando como criança. Exatamente. Essencialismo é coisa de adulto. Adulto coerente, um adulto responsável, o adulto que sabe que não é tudo na hora dele, que ele não só vai fazer coisas prazerosas, que ele vai ter que abrir mão de algumas coisinhas que realmente não fazem mais sentido. Então, dá pra gente distinguir essencialismo do que é irrelevante. Dá pra gente fazer essa diferença no nosso dia a dia. É importante fazer essa diferença, a gente só não pode cair no viés de que tudo é importante. O que é importante? Tudo é importante. Não. O essencial vai exigir de você autoconhecimento. Você precisa se conhecer, entender os seus valores, o que você quer, quais são suas metas. E o que é essencial vai estar vinculado a isso. E eu faço muito esse trabalho trabalho com mulheres, produtividade, né? Com desenvolvimento. É você, ao longo do seu dia, na sua rotina, você se parar e falar assim, isso aqui que eu estou fazendo é essencial? Isso aqui que eu estou fazendo tem a ver com os meus objetivos e metas? Porque você pode se auto-observar e se acompanhar. Porque muitas vezes realmente a gente se distrai. Sabe que tem uma dica do livro que eu acho sensacional. Por exemplo, quando alguém faz um convite para você, e se naquele momento aquele convite te gera um desconforto no coração, espera, não aceita, fala assim: olha, eu vou olhar na minha agenda se é possível assumir esse compromisso. E daí você vê se você vai fazer ou não, se você vai aceitar o compromisso ou não. Porque quantos de nós não aceita assim um monte de compromisso, aí você fala assim, você pode fazer isso? Posso. Você aceita isso? Eu aceito. Na hora que você vai olhar na sua agenda, você já tinha compromisso marcado num horário e aquilo te gera um baita desconforto, né? Então eu achei essa dica do livro muito bacana e dá pra gente usar de forma prática no nosso dia a dia. E eles falaram no essencialismo, inclusive, para não ser tão flexível. Tem uma rigidez no essencialismo. O que é essencial é essencial. E essa dica sua é muito boa. Veio um convite, um pedido, alguma coisa, também se escute. Não sei, ainda não é a hora de eu responder. Muito legal. E ele traz muito essa questão do dizer não como uma ferramenta libertadora. E aí o dizer não para o outro e muitas vezes dizer não para os nossos projetos, né? As nossas atividades do dia a dia. É tão interessante quando você fala que você trabalha com produtividade, muitas vezes produtividade está muito vinculada a fazer tudo. Eu tenho que ser produtivo, porque, gente, nossa, olha, a Rogéria está fazendo uma pós, ela trabalha o dia inteiro, ela trabalha final de semana e tal. Nossa, se eu não fizer nada no final de semana, eu não estou sendo produtiva, eu não estou realmente utilizando todos os meus talentos. Então, esse dizer não para o outro, mas também dizer não muitas vezes para essa busca que a gente acaba ficando por conta do movimento do mundo, né? E sempre dizer sim, a gente tem que fazer tudo. A gente tem que realmente aproveitar todas as oportunidades. Eu tenho que fazer uma pós, eu tenho que ir em todos os eventos. Então, ele traz isso, né, o dizer não, lógico, de forma bem estratégica, como um movimento libertador. E já teve, assim, Karina, na sua vida pessoal, algum momento você precisou dizer não para estabelecer sua prioridade? Com certeza. O que não é nada fácil para nós mulheres. Aqui eu já tenho que fazer um adendo. Quando a gente é pequenininha lá na nossa infância, disseram pra gente, seja boazinha, você tem que agradar, você tem que estar disponível, você tem que obedecer. Então, nós crescemos com essa menininha, nós levamos ela junto. E dizer não é desagradar o outro. Exatamente. Dizer não é não estar disponível para o outro. Então, de tanto eu dizer sim, quando eu não devia, eu desenvolvi uma autoimune. E quando eu recebi o diagnóstico dela, aí eu falei, opa, não precisava ser tão difícil o aprendizado, mas se foi, agora eu vou dizer não. Agora eu não posso mais fazer isso comigo, eu não posso me colocar tão aquém na minha própria vida, se viver em função dos outros, não olhar para mim, não ter cuidado comigo. Não, foi um não muito necessário. E às vezes é na dor mesmo que a gente aprende isso, mas não precisa ser. A gente tem podcasts como esse justamente para não precisa chegar no limite para você desagradar alguém. Na verdade, você está se desagradando o tempo todo
E chega um ponto que você vê que isso É, é e tem inviável. sinais, né, Karina? Tá incrível, né? Como se você precisou chegar numa doença, mas de repente já vinha alguns sinais de sobrecarga, sinais de exaustão, que a gente não lê porque a gente prioriza sempre o outro. E aí é esse olhar, eu acho que cuidadoso, amoroso, para as nossas prioridades, Pra para os gente nossos também, objetivos, eu né? acho que isso é importante demais. Não, e assim, a gente sempre vê a doença como algo muito ruim, né? Mas a gente tem que ter um outro olhar para as coisas e ter um olhar para a doença, talvez, como uma oportunidade de mudança. Porque, igual a Lorena falou, o corpo da gente ele vai dando sinais. E muitas vezes, igual um carro, né, que começa a ratear, o que que você faz? Aumenta o rádio para não ouvir o barulho. E aí ele aumenta o barulho, né, do que tá ruim ali. E o que que a gente faz? Não dá moral. Aí quando a gente fala assim, putz, eu vou ter que olhar o que aconteceu com o meu carro, aí o carro funde o motor. E o corpo da gente é assim. Então é muito mais fácil a gente corrigir um mau hábito, né, do que deixar esse mau hábito virar uma doença. E isso a gente consegue hoje, por exemplo, a gente tem várias doenças que vêm dos nossos maus hábitos, dos sims que a gente queria dizer não, dos momentos que a gente queria descansar, e sendo mulher, a gente quer ser Mulher Maravilha. Mulher Maravilha combina com essencialismo? Colocar a máscara na gente funciona ou a gente tem ainda que ensinar as mulheres a colocar primeiro assim, a máscara na gente para depois colocar no outro? Porque a gente sempre coloca no outro primeiro. No avião, as máscaras têm que ser para você primeiro, apesar que a gente sabe isso na teoria, mas na prática não. Tanto é que eu criei um nome, é a Super Ferrada Maravilha. Adoro! É uma programação. Porque, Adoro. gente, vamos combinar, né? A Mulher Maravilha é uma super heroína que tem superpoderes, ela faz tudo e o objetivo dela é salvar os outros. E a gente acha legal isso, bonito. E aí agora a gente não tem superpoder e acumula responsabilidade, quer salvar todo mundo, então eu não posso ter vida própria, eu não posso dar atenção para os meus projetos, porque eu sempre tenho que parar para salvar alguém. Então, é uma mulher que está cansada, está sobrecarregada, ela tem a necessidade de agradar os outros, porque esse salvamento traz para ela um reconhecimento. Ela está irritada, na verdade, mas ela esconde, né? Porque ela é uma super ferrada. Ferra a saúde dela, ferra os resultados, ferra a produtividade, ferra a sanidade mental dessa mulher. Então, a gente tem que combater. É uma programação que eu falo e que ela atrapalha totalmente o essencialismo. É como se você não enxergasse e você fizesse isso, né? Karina, as pessoas estão tão desconectadas delas, né? Que muitas vezes, talvez as pessoas que estão aqui acompanhando esse nosso bate-papo, elas podem ficar se perguntando, né? Como é que eu consigo estabelecer as minhas prioridades? Porque, igual você falou, nós fomos educados, ensinados a sermos super-heróis. E nós não temos superpoderes. E muitas vezes, agora eu vou começar a refletir quais são minhas prioridades, mas eu não sei quais são minhas prioridades nesse mundo que está cheio de distrações, que está cheio de uma concorrência, que está cheio de um movimento que é muito maluco, né? Então, como que as pessoas podem começar a fazer essa investigação interna e descoberta mesmo das suas prioridades? Porque as pessoas estão distantes delas mesmas, né? É muito doido isso. Eu vou falar a coisa mais óbvia e difícil de fazer hoje. Primeiro, você tem que parar. A gente não para. A gente corre o dia inteiro, estamos no piloto automático, cheio de eventos, um monte de coisa, o dia inteiro, final de semana inteiro. Que horas? Mas isso favorece a distração. Isso, exatamente. É. E quanto menos eu penso, menos eu enxergo meus Menos eu problemas, sofro. menos eu sofro, mas eu tô sofrendo. Uhum. Apesar Me de acho mais feliz, né? me engano, né? A doença nem fica aparecendo, porque eu tomo um remedinho ali também para eu dormir, para eu ficar menos ansiosa. Então, eu voltar esse olhar para mim. No meu trabalho com mulheres, meu maior desafio, o que eu mais ensino, o maior treinamento, é a mulher, por exemplo, se colocar em primeiro lugar na vida dela. Porque ela foi ensinada que é egoísmo. Ela se priorizar. Então, como é que ela vai estabelecer prioridades se ela não é a prioridade na vida dela? Ela não pode ser a prioridade. Eu não posso ser a prioridade. Ela sente culpa. E culpa é um sentimento doloroso. Para eu não sentir culpa, eu volto a correr, me distrair, vivo em função dos outros. Então, tem esse trabalho de eu voltar para mim e olhar para a minha vida hoje. Eu estou como prioridade? Como é que eu vou estabelecer prioridade se eu não sou a minha prioridade?
E a partir disso, ir aos poucos, né? Como é que eu posso ir colocando aos poucos? O que eu gosto? O que faz meu olho brilhar? O que me traz alegria? Que não tá na minha rotina, não tá na minha semana? Como é que essa semana poderia ser mais sobre mim? Sobre o que me faz bem? Sobre a mulher que eu quero me tornar? É você começar a se envolver novamente com você, com a sua vida, se apaixonar O por que a minha você. essência pede, né? Porque eu acho que é realmente uma oportunidade de tentar descobrir ali o que está dentro de você, né? E muitas vezes as pessoas nessa correria não conseguem. Então é engraçado você falar isso, né? De parar. Esse final de semana eu tive a oportunidade de vencer uma experiência maravilhosa, que eu já tinha feito há muitos anos, mas tinha uns 4 anos que eu não ia, que era um retiro do silêncio. Eu fiquei 4 dias em silêncio e oração. Totalmente desconectada do celular, não peguei em celular, não falei com a minha família, não falei com meus filhos. E foi tão importante, porque nesse momento de silêncio, nesse momento de parar, que muitas vezes nós somos até criticados, né? Nossa, mas meu Deus, você vai ficar de quinta a domingo sem conversar, e só rezando, só em oração. A gente muitas vezes recebe essas críticas, mas só assim a gente realmente consegue ter essa percepção verdadeira das nossas prioridades. O que é a minha essência? E como que eu vou conseguir, igual você falou, nós temos muito essa responsabilidade de cuidar do outro. Como que eu consigo cuidar do outro, dos meus filhos, do meu marido, da minha família, se eu não estou bem? Se eu não olho para mim? Então vai chegar um momento que a vida vai nos cobrar. Seja com algum sinal físico, algum sinal mental, alguma exaustão, não tem como, né, Karina? E o parar também, tanto para buscar as prioridades, mas o parar também para descansar. Então as pessoas, a agenda está tão cheia, igual você falou, que as pessoas não têm tempo para descansar, não têm uma boa qualidade de sono, coisa que é tão básica, mas elas começaram a achar que não é tão importante. E a nossa atividade, a nossa exaustão mental é intensa, com informações, com distrações, que se a gente não fizer realmente essa organização na nossa rotina, vai chegar um momento, e muitas vezes nem assim o meio do ano, o ano acabou de começar, não sei se vocês vivem isso. Eu já conheço muitas pessoas que estão assim, exaustas, né? Então, meu Deus, eu estou muito cansada. E o ano acabou de começar. Mas é porque isso já vem de todo um movimento que nós não podemos parar. Sim. Nós temos que ser produtivos, a gente não pode realmente silenciar. Não pode realmente se desconectar. Eu preciso ter essa desconexão para me conectar com a essência. De tudo, né? Quem sou eu? Do que a Lorena gosta? Igual você falou, muitas vezes as pessoas... Você trabalha muito com esse grupo de mulheres, elas não sabem nem falar. O que é lazer para elas? Por exemplo, eu sei o que a Lorena gosta de beach tênis. Adora, faz o olho dela brilhar. É meu flow. Eu fico lá só olhando, que eu não posso mais fazer. E vocês faziam juntas? Vocês chegaram a jogar um pouquinho, não jogaram? Não. Ah, eu achei que tinham jogado juntas. Mas as lesões não permitiram. As lesões não permitiram, né? Gente, olha só, nós estamos aqui, podcast ao vivo para vocês, tá? No Instagram, Escola Inovar, Inovar Escola da Felicidade. Se você está assistindo e está gostando, não deixe de avisar as amigas, os amigos, se tornem um inovador, um buscador, né, de felicidade, de essencialismo. Um ativista da felicidade, né, Karina? Exatamente, um ativista da felicidade. Mude a sua rota, mude a sua trajetória e fica aqui com a gente, tá certo? Manda aí, né, sininho de notificação, aviãozinho, manda tudo para todo mundo e fica aqui com a gente que tá sensacional com a nossa Karina Duarte. Exatamente. E é tão engraçado, né, Karina, quando a gente para começar a fazer essa reflexão, que acho que é extremamente importante, início de ano, né? Porque é um novo ciclo, né? 2025 tá aí, um ano incrível para a gente fazer diferente. A gente começa a estabelecer tudo é importante. Ainda mais, eu vou dar o nosso exemplo, quando a gente trabalha com o que nós amamos. Então, nós amamos fazer o que nós fazemos. E aí, são decisões desafiadoras, né? Para projetos, para movimentos, para, de repente, convites que nós temos, né? Então, como que a gente estabelece esses itens que são importantes? Esses itens que são essenciais. Então, principalmente se tudo é parte da nossa paixão, é parte do que nos dá energia, nos dá realmente um movimento de realização. Essa parte do essencialismo é a mais desafiadora para mim, que é eu abrir mão de outras coisas para eu fazer o que é essencial. Novamente, eu tenho que chamar o adulto. Porque a criança quer fazer tudo, porque eu gosto de tudo, eu gosto de várias coisas, eu quero fazer, mas tudo tem o seu momento, tudo tem
a prioridade, o que vem primeiro, o que vem depois. Então tem esse aspecto, é até um desapego. Não é porque a gente consegue fazer tudo que a gente vai fazer tudo. Você vai fazer o que é certo para aquele momento, naquela condição, diante daquilo que você quer. Então a prioridade ela vai ser estabelecida em cima disso. Uma adulta e não uma criança querendo lambuzar, eu amo. Eu vejo isso, porque uma criança gulosa. Eu sou uma criança gulosa, eu quero tudo! Eu quero tudo! Eu gosto de se lambuza. É verdade, é muito. Não, e eu falo, eu tava pensando em casa, eu também sou Xoxin. Xoxin é o conceito do Zen Budismo, se abrir para o novo, ter uma mente de aprendiz, que é muito interessante, por quê? Porque você fica muito só ali ligada na sua área, só olhando para aquilo ali, você não expande, né, a sua consciência, você não tem contato com outras áreas para você ter novas ideias. Tem um desconforto, né? Queira saber mais, conectar mais. Isso. Então, para quem é Xoxin, é desafiador o essencialismo. Porque aí o que eu vou fazer em cima disso? Me controlando, por exemplo, vou te dar um exemplo prático na Jovem Pan. A partir dos convidados que são diferentes, eu aproveito o momento que eu estou trabalhando em algo que é essencial para mim para aprender coisas novas. Que legal. Para eu não precisar ficar fora desse horário, viajando na maionese, pegando um monte de coisa nova. Não, eu aproveito situações que eu encontro pessoas novas, de momentos que são essenciais para mim. Então eu uso o novo, mas dentro do que eu escolhi que é essencial. E fica leve assim, Karina, fica leve. Porque você tem encontrado esse movimento, é muito legal. Igual você falou, você está ali na bancada com convidados que geralmente são pessoas excepcionais, com experiências de vida incríveis e que você está aprendendo que é algo muito seu, mas de maneira leve, de maneira fluida, né? E isso é muito bom, né? Você aproveitou o seu tempo, você realmente conseguiu aquilo que faz parte da sua essência, que é a questão de vivenciar o aprendizado, mas distraindo ali. Isso. Muito bacana. Então vamos lá, menos é mais. Dá pra gente ter essencialismo na vida da gente, mesmo, né, vivendo o mundo das distrações, que é Maya, né? Maya quer dizer, né, o mundo, o universo da máscara, exatamente, da distração. E a gente pode introduzir esses hábitos no nosso dia a dia. Cada um vai discernir o que é essencial para sua vida, porque às vezes o que é essencial para você não é para mim. Então, só para dar um exemplo prático, no seu dia a dia, qual foi um hábito que você introduziu na sua vida que te trouxe essa leveza, esse essencial para o seu dia a dia? Eu vou dar um muito prático, que são respirações profundas. A gente trabalha, né? Correria, tá vendo? Sempre sai da nossa correria. Quando alguém tá correndo, quando eu tô correndo, eu falo assim, por que você tá correndo? Eu quebro. Por quê? Não, para de correr, vamos nos movimentar. O sucesso, o progresso, ele tem a ver com movimento. Mas não é movimento, não é a velocidade, é a direção. É fazendo o que é certo. Dentro do essencialismo. Então, eu tô lá atrelada com as minhas tarefas, e aí eu vou sair de uma tarefa e vou para outra. Eu tenho uma transição. Transição é um pequeno espaço de tempo entre uma atividade ou outra. Nesse espaço de tempo, eu uso, por exemplo, para eu relaxar ou para ter um breve descanso. Gente, pode ser 2 minutos. Você vai parar, fazer 5 respirações profundas. Faz o quadradinho. Inspira 4, segura 4, solta 4, segura 4. Voltou para você, voltou para o centro. Você está preparada para a próxima atividade, mais energizada, mais centrada, e você está cuidando de você ao longo. É simples. E é essencial para mim. As pausas, então, né? Então, eu preciso fazer micropausas no meu dia a dia. Isso. Porque a gente sobrecarrega muito a mente, meu Deus, né? O tempo E aí, todo. de uma atividade para outra, eu paro, faço essas respirações, me sento novamente e tomo a direção. Deixa eu fazer uma observação. Pegar no celular não é uma pausa. Sim. Só para deixar bem claro. Então, assim, eu tô mexendo com o computador. Vou fazer uma pausa, pego o celular. Não, isso não é uma pausa. O seu cérebro tem que ter um outro contato. Você pode ir para uma janela, olhar o céu. Nossa, cara, é 1 minuto que eu tô te pedindo. Você pode levantar, beber uma água. Fazer uma respiração profunda. Karina, não é pra falar assim, não, mas eu não tenho tempo de fazer isso, não. É igual você falou, minha vida é muito corrida.
Mas tem uma figura no livro, depois nós vamos compartilhar aqui com vocês, que ela é uma circunferência cheia de setas para todos os lados, assim, e uma seta apenas para cima. Então, o que que acontece? Todos nós temos isso. A gente acorda e fala assim, eu tenho um monte de coisa para fazer, que são esses montes de setas que a gente tem. Só que daí você está investindo toda a sua energia nesse tanto de seta. Acaba que a gente não anda quase nada. Quando a gente foca a nossa energia, a nossa vontade em uma coisa por vez, a gente consegue direcionar melhor esse vetor e a gente consegue chegar melhor e realizar aquela tarefa. Muitas vezes, eu acredito que vocês têm essa sensação. Você começa a fazer uma coisa e você se distrai na sua mente com o tanto de coisa que você colocou naquele dia para resolver. E quando você para, você fala assim, mas o que eu ia fazer mesmo? Hoje, a gente não consegue mais gravar número de telefone, porque também é mais fácil. A gente não consegue mais gravar os nossos compromissos. A gente está perdendo essa capacidade mental, entendeu? De guardar as coisas. Por quê? Porque a gente não está focando, a gente não está se concentrando. E isso é tão interessante que, por exemplo, no consultório, eu pergunto para toda paciente, o meu público no consultório, ele é maior de mulheres, é um público mais feminino. E assim, meninas, eu pergunto sempre para as pacientes assim, eu quero saber o que que você faz para você. Como assim? Alguma tarefa, algum momento no seu dia que você faça para você, algo que você goste, que saia do dia a dia dos seus filhos, ou do trabalho, ou da faculdade. 90% não tem. Nós não temos. Nós não temos uma respiração, nós não temos um beach tennis, muitas vezes nós não temos uma yoga para nos ajudar nisso, exatamente. Então, assim, essas pausas, né? Deixar momentos no nosso dia como pausa, até para os imprevistos que acontecem, para não gerar essa ansiedade e esse desespero que causa na gente, né? Então, assim, como trazer essa questão do essencialismo para o nosso dia a dia é importante. E é saudável, né? É saúde mental. E você se auto-observar, porque não necessariamente só o que você colocou ali é o que você precisa naquele momento. Eu estava na academia e foi um dia que me deu um mal-estar, sabe? Uma sensação ruim ali, um peso no coração. E eu lembrei que eu tenho um parque na frente da minha academia. E eu falei, eu vou acabar o meu treino mais cedo e vou para o parque. Então, eu acabei mais cedo, fui para o parque para eu ter esse tempo, e esse tempo é 10 minutos, tá? Que legal. Aterrei meu pé, respirei, me conectei, cuidei de mim. Naquele momento, aquilo era essencial. E quantas mulheres não se permitem? Elas nem se olham, na verdade, mas não se permitiria ter esse tempo para si. Eu tenho que cuidar da pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. Quem que vai cuidar se não for eu? Até porque, como você mesmo falou, nós temos responsabilidades, seja com filhos, seja com trabalho. Mas a maior responsabilidade que você deveria ter é com você mesmo. E isso é saúde mental, né, Karina? A gente, normalmente, o que acontece? Quando fala isso e a gente olha tanta coisa na internet, parece que é um eu me amo, igual aquela música, né? Eu me amo, né? Não posso mais viver sem mim. Não é isso, não é uma coisa egóica, né? É uma coisa de trazer mesmo a questão da saúde para o nosso dia a dia, para a gente ser pessoas melhores e para a gente cuidar melhor daquelas pessoas que a gente ama. A natureza, você acha que é uma dica muito bacana, igual você falou, para a gente ter esse centramento, esse equilíbrio no nosso dia a dia? Momento de conexão. Né? Essencial. Você já deve ter ouvido as mulheres falando assim: nossa, é difícil eu chegar em casa porque eu chego do trabalho, né, meio comando, liderança, e eu chego em casa, eu tô meio bruta ainda, tô meio comandando ali. E o que acontece, né? A mulher, ela tá usando muito a energia masculina no trabalho. E tá certa, porque ela precisa de conquista, ela precisa bater meta, resultado, determinação, mas ela também precisa nutrir a energia feminina dela. E como é que ela vai nutrir? Vamos lá. Quando eu não tenho energia feminina nutrida, eu tenho falta de paciência, falta de amorosidade, muita rigidez. Então, eu preciso trabalhar essa energia feminina. E a natureza é uma dessas formas. Porque o feminino é o belo,
é a sabedoria. A mulher, com muito menos esforço, ela consegue o que ela quer, porque ela usa a energia feminina dela. É leveza, é compaixão, é empatia, é olhar os detalhes. Então, a mulher, quando ela consegue equilibrar, quando eu trabalho com as mulheres, por exemplo, eu nutro as duas. Porque eu falo, a mulher tem que se planejar, que é um defeito de muitas mulheres, Sim. não se organizar o seu tempo, tem que planejar, tem que ter meta clara, tem que buscar determinar isso, ser assertiva, comunicação, conquista, ótimo. Então, para isso, eu tenho que trabalhar o meu masculino. Eu posso ter atividade física de luta, alguma coisa que vai me trazer esse masculino. A mulher tá muito boa nisso, na verdade, porque ela já tá fazendo muito no trabalho. Nós estamos trabalhando muito no nosso masculino. Agora, no feminino, eu posso ter um banho demorado, que eu coloco uma vela, uma música. Eu posso, no meio da tarde, escutar uma música de boa qualidade, para me trazer calma. Eu posso experimentar o sabor, o cheiro, colocar uma flor na minha casa. Tudo isso é feminino. Natureza, conexão com a natureza, espiritualidade, que me traz paz, me traz confiança. Então, a gente fazer, tá vendo? E aí você vai definindo o que é essencial. E é interessante você falar do banho, né? Porque, por exemplo, quem tem filho em casa, você não tem um banheiro para você. Você tem um banheiro conjugado. Porque aí entra, você tá sentada, entra alguém, você tá tomando banho, entra todo mundo da sua casa. E aí você toma um banho o mais rápido possível para você poder sair de lá e terminar suas tarefas de casa. E uma vez eu estava numa palestra com uma amiga que é ginecologista, a Joyce, e ela falou desse momento do banho. Aí eu parei para pensar, falei assim, gente, eu nunca fiz isso, assim, não me lembro de fazer isso no meu banho. Eu comecei a trancar a porta. Aí o povo lá em casa começou, por que você tá trancada no banheiro? Porque é um momento meu. Então, assim, quando eu trouxe a vela, o banho mais demorado, sentindo o corpo, gente, isso é tão importante porque, por exemplo, nisso, muitas vezes a gente pode achar um nódulo de mama, né? A gente não passa mais a mão na gente de uma forma, assim, de se sentir, de se conhecer, de saborear. saborear esse momento, né? De passar um olhinho de banho ali e de sair, sabe, com aquele momento que é só seu. Então, olha, esse aí eu testei, aprovado, sensacional. Eu tenho sempre, assim, pelo menos na semana, eu tento fazer pelo menos, assim, uns 2 banhos, assim, sabe? Porque, mas eu ainda não dou conta. Mas isso é muito bacana. Não, isso não é tão raro como você está falando. Uma mentorada minha, tem 3 meses que ela teve um filho, e aí eu fui sugerir o banho demorado. Ela começou a rir e falou assim: meu marido fica com o bebê na porta do banheiro, me olhando. Eu falo, fecha essa porta, tranca, avisa para ele, é um momento meu. Então, se a gente não educar os outros também, a gente tem responsabilidade nisso. Como é que você coloca limites? Esse é o dizer não. Mas é um dizer não muito importante. E como é que a gente vai trabalhar, já que você tocou na questão do parceiro, né, ou da parceira, como é que a gente vai, ou como é que a gente pode trabalhar isso em casa? E tirar uma palavra que eu acho essencial da gente tirar do nosso vocabulário feminino. Me ajuda. Me ajuda. A gente tá sempre pedindo ajuda para aquilo que não é ajuda, é compartilhado. Não é? É um filho que é nosso, é compartilhado. É uma casa que é nossa, é compartilhado. Então, quando a gente usa a palavra me ajuda, tá parecendo que a tarefa é só nossa. E a gente escuta isso das nossas avós, das nossas mães, e a gente replica. Então, como que a gente pode, primeiro, trabalhar isso na gente, para tirar o ajuda, para ser mais essencialista e trabalhar isso com quem a gente ama, que são as pessoas que estão na nossa casa. Bom, primeiro a gente respira, aceita Jesus no coração, porque não é fácil, tá? A gente precisa entender que esse homem foi educado de uma outra forma, ele não foi treinado para ter empatia por você. Nós fomos. Eu tenho que obedecer o outro, eu tenho que olhar o outro, eu tenho que focar no outro. Nós olhamos o outro. O menino nunca foi treinado para isso, ele foi treinado para olhar para ele. Então, a gente exigir de uma coisa que ele ainda não tem, entenda que é o que ele pode dar, mas você pode educá-lo. Eu acho que isso tá super mudando, assim, sabe? Não é? Eu acho que os homens já estão, assim, bem diferentes desse posicionamento. Os mais assim. novos, né? Sim, eu acho. Porque já vem de uma criação nossa, né? Porque a gente vira e fala assim, eu não quero isso pra minha nora, que vai vir. Eu sou mãe de homem, entendeu? Então eu tenho essa preocupação, né? Eu tenho 2 meninos em casa. E eu também tenho que ter empatia, porque eu também já escutei, assim, na hora de dormir,
que a outra pessoa não botava o menino para dormir. E ele falou assim, não, mas eu acho que isso é responsabilidade sua. Eu falei, opa! E aí, assim, me ajuda, né? Mas não é ajuda, né? É compartilhamento. O filho é nosso. Compartilhamento. Exatamente. Mas então, a gente vai ter que ter esse... É uma dedicação para esse momento, da gente ser muito específica com o homem. A gente tem homem no estúdio. O homem precisa dessa especificidade, senão ele não entende. Não adianta você falar, mesmo me ajuda ou eu tô cansada. Eu tô cansada para ele, e é verdade, você acabou de falar o seu estado físico. Você está cansada, isso não quer dizer nada para ele. Então, você tem que dizer... A gente usa a comunicação não violenta, né? Ela é muito interessante. Eu vou dar essa dica. É você descrever o que está acontecendo sem colocar emoção. É a coisa mais difícil do planeta Terra. Ainda mais para uma mulher, né? Aí eu descobri. Vai lá pro ChatGPT, descreve a situação horrorizada lá, do seu jeito, e aí você pede. Tipo o P da vida mesmo, entendeu? Agora descreva a mesma situação sem emoção. Aí vai trazer a descrição. Olha aí, ajudando a estratégia de termos não é? especialista. Aí você fala, nossa, como eu estava afetada, né? Realmente. Adoro. Então você vai trazer isso para ele, porque essa é a forma que o homem entende, tem que ser muito específico, muito claro para ele. Você vai, em vez de você botar, porque você... Tira o dedinho. Ninguém gosta de ser acusado, né? Então, isso é inquisição. essa situação, eu me sinto a partir disso, né? Eu me sinto, eu fico triste, eu fico nervosa, isso aqui o que nós atrapalha a minha podemos fazer para ser melhor, e tal. né? E nós somos um casal. Como podemos resolver isso juntos, já que isso está me gerando, né, um desconforto, um estresse. Você sabe que tem um livro da Ruth que ela chama assim, as mulheres não são chatas, elas estão cansadas. É muito isso. Né? Agora, eu brinco, né? A criança, quando a criança não dorme, a criança tá com fome, como é que ela fica? Birrenta, enjoada, nervosa. Chorando. Agora cresce essa criança. Somos nós. A gente não dorme direito, não come direito, tá cansada, irritada, nervosa. Não tem inteligência emocional. Como é que eu vou ter inteligência emocional se eu não uso o que é essencial? Não cuido de mim, não tenho momento da natureza, não tenho momento comigo. E claro aqui, gente, não é um mundo de Poliana que a gente está falando, assim, da perfeição, não. São pequenos detalhes simples, mas muito simples e poderosos para você ter uma rotina mais leve. Então, eu sempre coloco lá um depoimento antes e depois para mostrar que é possível. Tinha uma aluna que falou assim, eu acordava 4 horas da manhã, ia dormir 1 hora da manhã, só trabalhando, não tinha tempo para nada, correria o tempo todo. Aí, o que ela aprendeu? Que tá até no livro. Você escolhe o que é essencial, mas depois você vai se planejar para fazer o que é essencial na sua rotina. E aí você vai transformar isso em hábitos, que aí você não precisa nem pensar. Automatiza. E aí eu ensino o planejamento, ela vai encaixar isso na rotina dela, todos esses momentos que a gente conversou, e aí eu tenho que trabalhar, porque as programações vão entrar, então ela vai querer salvar ela vai ficar muito irritada porque ela errou, ela é perfeccionista, eu chamo de perfeitinha da estrela, ou ela vai começar a correr, que a zumbi, mulher zumbi essa, corre, vive para lugar nenhum. Aí ela se perde do planejamento, ou ela é multitarefas, faz 3 coisas ao mesmo tempo, o dia inteiro, estressada, nervosa, sobrecarregada. Então, ela vai se planejar, vai cuidar dessas programações mentais que só nós mulheres que temos, tá? Vai se acompanhar, vai ajustar o que for ou não, e aí ela começa a ter uma vida mais fluida. Essa mulher, ela arranjou tempo até pro cachorro. Tem tempo para mim, tempo pros meus filhos, tempo pro cachorro, consigo. A vida é a mesma. Mas o que mudou? Um estilo de vida, uma filosofia, uma forma de olhar eu no centro da minha vida, me organizando, me planejando, me acompanhando, parando para pensar. Ela falou que dorme com planejamento, acorda, porque é o momento de parar para refletir. Você que está nos ouvindo, que tempo você tem para parar, para analisar a sua vida? Para olhar assim, qual é o problema que eu realmente preciso concentrar? Que está impactando várias áreas.
Então, Karina, vamos lá. Por exemplo, para essa mulher, ou para esse homem que está nos ouvindo aí, que é o super-homem, a super-mulher, né? A perfeitinha da estrela, adorei, perfeitinha da estrela, né? Mulher do bi, entendeu? Super ferrada maravilha. Super ferrada maravilha. Eu não quero mais ser essas mulheres, né? Eu quero ter saúde mental, eu quero ter tempo para fazer tudo que é importante para mim. Como que eu começo? Escrevo, tenho um planner, sabe? Como é que eu posso trazer isso para o dia a dia e para colocar isso em prática? Eu adorei porque o essencialismo fala a mesma coisa que eu trabalho, que é a clareza. Olha que palavra sensacional. Clareza. Porque quando eu confuso, eu não entendo. Quando eu não entendo, eu não faço. Eu corro, eu distraio. Então, procrastino. A primeira coisa que eu preciso é clareza. Clareza de quem eu sou, do que é importante para mim, das minhas metas, do que eu quero, do que é essencial. E aí eu vou colocar isso num planejamento, eu vou me organizar. Qual o problema que eu tenho em relação aos planners? Planner costuma ter muita informação. O planner era para ser uma coisa simples, direto ao ponto, mas ele quer tanto ajudar, colocando tanta informação, que ele se torna muito. Aí muita confuso eu não entendo. Estresse e ansiedade. Exatamente. Sim. Então você tem que usar ferramentas que vão te apoiar e não que vão te distrair. Que vão simplificar. Isso. A aplicação de... Né, colocar essa filosofia agora realmente como um hábito. Igual exatamente. Às vezes você escrever, né? Às vezes pode trazer essa consciência só de você escrever, né? Alguma coisa, por exemplo, o que eu preciso para hoje? Isso é estar de presença. Não é para amanhã, não é o que eu fiz ontem, para hoje. Então, eu preciso disso aqui para hoje, ponto. O que eu preciso tirar disso aqui que não é importante que eu possa fazer? É isso. Então, hoje... eu resolvendo isso está ótimo. E é tão interessante essa questão de colocar no papel ou de falar para alguém, por isso que é importante a gente trazer isso aqui para vocês. Teve uma vez que eu fui na nutricionista e ela me perguntou assim: Rogério, você come fruta? Eu falei, claro, tenho uma alimentação super saudável, como fruta todos os dias. Que fruta você come? Mamão. Como mamão todos os dias. Tá, que fruta mais você come? Eu, mamão todos os dias? Aí ela falou, não, você não come mais fruta, não? Aí eu falei assim... às vezes uma melancia, às vezes uma banana. Ela, por que você não come mais fruta? Você não gosta de fruta? Eu adoro fruta. Eu descobri nessa consulta que eu tinha preguiça de descascar as frutas. E aí eu fico com mamão, achando que eu era a doida de comer todas as frutas, e eu descobri que eu como só mamão. Ou seja, minha dieta estava super pobre em frutas. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente está fazendo tudo certinho, tudo organizado, multitarefas, mas na verdade, o que a gente está fazendo? É a corrida dos ratos. Então, quando a gente coloca isso no papel, o que eu preciso realmente fazer? O que eu vou fazer e o que eu realmente preciso fazer? Eu acho que isso pode se tornar mais essencial na vida da gente. O que você acha? Com certeza. Inclusive, o momento que você foi na nutricionista é o momento para parar para pensar. Ela te fez parar para pensar. Mas a gente achava que eu super, minha alimentação é super saudável, entendeu? O que tem como? Por isso que qualquer trabalho de desenvolvimento para você é um momento para parar para pensar. Às vezes você está escutando um podcast como esse. A gente te faz parar para pensar. Insight, maravilhoso. Só que aí não adianta nada se você acabar de desligar e correr para fazer outra coisa. Ou fazer várias coisas ao mesmo tempo que está ouvindo o podcast. Sim, né? Muitas vezes assistindo aula, malhando. Eu estava dando uma aula ontem e aí, nossa, eu fui falar da multitarefas, ela falou assim... nossa, eu tô aqui malhando e assistindo a aula. Eu falei, então... que legal isso, para... assim, não é que... mas eu não tenho opção. Ok, mas a gente tem que entender que isso tem um preço. Isso tem um preço para o cérebro. O nosso cérebro ele não foi programado para tanto estímulo a todo momento. A gente não faz várias coisas ao mesmo tempo. A gente alterna a nossa atenção várias vezes por muito tempo. E isso gera um estresse que está ficando crônico. Exatamente. Isso nos desgasta muito. A gente está tendo problema com memória, tá botando a culpa do Covid. Não é. Gente, coitada, já chega, né? Já, não é sobre isso. Então, se eu faço... a gente acorda escutando um podcast, nada que o podcast é maravilhoso, mas assim, você tem que escolher aonde você vai ser multitarefas. Não pode ser o dia inteiro. Eu não posso... almoçar assistindo alguma coisa, tomar café da manhã assistindo alguma coisa, trabalhar olhando aqui, fazendo outras coisas, à tarde também, à noite eu tô em casa também, tô fazendo mais 3 coisas. Opa! O que é essencial? Karina, tá engraçado você falando isso. O que hoje me deixa assim, extremamente tumultuada na minha rotina é a questão do celular, do WhatsApp. Sim. Eu já não tenho nada de notificação, então
Se eu quiser ver alguma mensagem no celular, eu vou ter que entrar no WhatsApp. Mas quando eu entro no WhatsApp, tem lá 30 mensagens, eu acho que eu tenho que responder todas. E aí, o que acontece? Eu não tenho tempo para responder todas. Aí eu entrava no carro para dirigir, dirigindo, respondendo e tal. Aí eu fiz como propósito realmente de mudança, até quando veio o insight do livro, eu não vou pegar o celular no carro. Sim. Eu não vou pegar. E o que eu vou fazer no carro? Eu sou podcaster, adoro. Só que o podcast acaba que é bem bacana, mas gera insight. Eu vou ouvir música. Então, eu tô fazendo isso. Eu entro dentro do carro, não pego mais no celular. E eu estabeleci os momentos que eu vou fazer isso. Excelente. Porque senão é algo que, pra mim, eu tô dando o meu exemplo, que gera uma ansiedade, Pedro de Deus, eu tô que bato aqui, né? Que gera uma ansiedade, que gera um movimento, que gera um movimento que me faz mal. Então, eu chegava no final do dia exausta. Porque hoje nós trabalhamos no WhatsApp, eu não tô. Tanto é que eu não assisto nenhum vídeo. Se mandar vídeo, eu não vou assistir. Eu vou trabalhar, mas aí eu vi que tava. Aí eu comecei a aprender com a Rô. Eu vi um dia ela mexendo no celular dela, tinha 500 mensagens. Eu passei até mal, porque eu tenho toque. No meu e-mail, mas não fica. Só que eu vi que vai ter os momentos para eu responder, até para eu responder melhor as pessoas. Então eu deixo lá no meu e-mail, eu deixo no meu celular. No meu e-mail, quando eu vejo que a mensagem já vou só jogando para lixeira, e no meu WhatsApp, quando é grupo, eu só vou já tiro para não ver. Mas agora tem os momentos. Eu não faço isso mais no carro. Eu chego em casa, eu não pego mais no celular, porque senão a gente não vive. Senão eu não curto a minha família, eu não tenho meus momentos de descanso, eu não tenho meus momentos de me conectar com a natureza, de me conectar com o lado espiritual, que eu acho que é importante, né? Eu percebi isso, a gente tem que ter os momentos no começo do dia, no final do dia, para a gente se conectar com algo que é maior, porque são realmente conexões importantes para que a gente possa viver a nossa plenitude. Então, uma forma simples, prática, que funcionou muito para mim foi essa do celular e de ter uma agenda. Eu não sei se na época a Karina já foi minha coach, né, Karina? Eu não sei se eu aprendi isso com você, mas eu lembro muito da agenda, assim, é bem simples, é um papel, igual você falou, acho que muitas vezes esses arquivos, esses aplicativos, eles acabam dificultando e não favorecendo, né, uma filosofia essencialista. Então, uma agenda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, manhã, tarde e noite, do que eu tenho que fazer. É isso. Então, isso também mudou minha vida. Eu voltei a fazer isso agora esse ano, e é incrível. Quando eu olhei, eu falei assim, o que é isso? Que hora que eu respiro? Não tinha tempo para respirar. Aí eu comecei a conseguir estabelecer prioridades quando eu olhei para minha agenda. Eu fiquei impactada. Como que eu conseguiria fazer tudo aquilo? Porque é beach tennis, é squash, é ir à missa, é buscar e levar meus filhos na escola, é na casa dos meus pais, é ir pro CEAF, Então, que horário que eu ia respirar? Não tinha tempo para eu respirar, né? Sim. Essa é uma dica do Inovar para vocês, gente. Exatamente. Então, dica Inovar bacana. de saúde, né? Escolha as suas batalhas, né? Então, assim, se o WhatsApp, o e-mail não é uma batalha que você precisa vencer, a gente tem que escolher quais são nossas batalhas. Escreva, torne isso consciente e veja aonde você está nesse contexto da sua agenda do seu dia a dia. A gente tem que aprender a capacidade de priorizar. Realmente, a Alô falou assim, o WhatsApp não é uma batalha minha, então assim, eu não sofro, vai ter 400 notificações e eu não sofro por isso, entendeu? Ela, né? Aí eu brinquei com ela e falei assim, não, e-mail tem 5.000. Aí pronto. Cara, não é minha batalha essa, assim, entendeu? Então eu tenho outras batalhas, então essa eu já tô livre dela. Então assim, a gente precisa escolher quais são as nossas batalhas pra gente priorizar quais são, né? E focar nessa filosofia existencialista, porque a nossa vida ela é muito importante e ela só vai ser vivida de maneira plena quando a gente se priorizar. Não com uma atitude egoísta de ficar olhando só para o nosso umbigo, mas se eu não cuido de mim, e realmente para mim, Karina, o beach tennis, o squash, fazer atividade física é uma prioridade, porque quando eu faço atividade física eu fico melhor, eu me livro de dores, não é nenhuma questão estética, mas eu estou melhor e mais plena para vivenciar meu dia a dia de trabalho, para estar com meus pais, realmente conseguir ouvi-los, conseguir fazer uma troca bacana com meu esposo, com meus filhos. Agora, se eu deixo de fazer atividade física para trabalhar, para fazer um projeto, para correr ali, correr aqui, quando chega no final da semana, eu estou exausta, estou completamente desfocada e ainda gorda, né? Que é o pior, que é o último no caso. Então, não pode, né? Não, mas assim... Não. Foi inusitado. Quebra de padrão. Mas assim, é muito louco, né? Então, a gente tem que buscar isso. Acho que é algo bem interessante para
para vivenciarmos a filosofia. É uma filosofia mesmo, do essencialismo. E eu adoro, assim, pegando o gancho que a Karina falou no começo do episódio, da questão do minimalismo, né, Karina? Eu acho que a gente está muito em busca, assim, das questões materiais, né? Tem tanta coisa mais importante. Então, a gente olhar, eu acho que o começo de ano é bem Muito bacana, né? muito, Olhar né? no nosso armário que a gente não usa mais, os livros que a gente, né, já realmente não estamos conectados, fazer doação de livro, doação de roupa, doação de sapato, doação de bolsas, e realmente priorizar aquilo que faz sentido, aquilo que a gente está realmente usando, porque a vida fica muito mais leve dessa forma também. E o livro também fala, não é menos por menos, é menos para você ser melhor, para você entregar o melhor, a sua melhor melhor. Para melhor, Isso. sua melhor energia, sua melhor contribuição. Você avança muito mais rápido quando você foca naquilo que realmente faz diferença para você. É bom para você, é bom para todo mundo que está perto de você. E, Karen, se você fosse escolher uma frase do livro que você acha assim, impactante, que você acha essencial a gente compartilhar com os inovadores que estão nos escutando agora. Então, eu peguei essa aqui, que eu achei muito boa. A realidade é que você pode fazer qualquer coisa, mas não pode fazer tudo. Bebê, você não pode fazer tudo, entendeu? Põe essa criança de lado, traz o adulto, não pode fazer tudo. Não adianta dar birra, não adianta ficar Agora vamos lá, é triste. gostosinho, não é? O tudo é divertido, é prazeroso. Ah, mas eu não quero largar parque de isso. diversões, É o né? parque de É diversões. porque tem um apego, né, Karina? Tem. Nossa, quando eu fico imaginando, meu Deus, mas eu não quero deixar de fazer isso, mas não tem jeito. Tem Você que sabe priorizar. que aí, eu acredito, por exemplo, a gente pode aprender muito com o público masculino nesse sentido. Porque nós, mulheres, nós gostamos de fazer a multitarefa, várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu tivesse uma filha e virasse para minha filha e desse 10 tarefas para ela ia decorar as 10 tarefas e ia fazer as 10 tarefas, eu não preciso nem repetir. Se eu der 10 tarefas para os meus filhos, não é que eles não dão conta, não, mas eles focam numa tarefa por vez. Homem foca em um ponto por vez. Então, a gente tem que aprender isso com os homens, sabe? Eu aprendi isso com os 3 que eu tenho lá em casa. Sim. Marido e 2 filhos. Porque quando eu começava, né, com o meu padrão feminino, olha, vai lá na cozinha, pega isso para mim, vai na lavanderia, pega isso, traz isso para mim. O José falava assim para mim assim, mãe, o que você quer mesmo? Eu, tá bom, vamos uma coisa por vez. Eu quero isso. Eles fazem bem feito, fazem do jeito deles, que é importante, porque nós temos o hábito de querer que eles façam como nós fazemos, cada um tem o seu jeito de fazer. Então, esse olhar também para a gente aprender o que é bom do sexo oposto, eu acho que a gente tem que ter, sabe? E trazer para o nosso universo feminino. Então, a gente realmente não precisa fazer várias tarefas de uma vez. Né? Especialista que eu já... O homem, eu acredito, sim, nisso, sabe? E é, assim, é intuitivo, é deles, é genético. Né? Então, a gente pode aprender isso com eles, sabe? Então, assim, ok, vai lá e faz isso, ponto, acabou, vamos para a próxima tarefa. Que a gente se permita fazer isso também. É igual a Karina falou, a gente até consegue, né? Tá ouvindo um podcast, ouvindo uma aula e malhando, mas será que preço? Exatamente. A gente pensa que a gente está economizando tempo agora, mas no futuro a gente vai ter ali. Essa conta chega. Essa conta chega. Rô, eu também separei uma frase. Posso falar uma frase do livro que eu achei muito bacana? Achei essa que ficou muito forte para mim. Se você não priorizar sua vida, alguém mais vai. Então, assim, ou a gente prioriza a nossa vida, ou então... O que a Lorena falou? Ela bateu a realidade, a real idade. Então, falando para adulto, se você não escolher, alguém vai escolher por você. É isso. E às vezes, aquilo que você não soube escolher vai te adoecer, o que é pior. Né? Porque aí nós estamos falando de adoecimento mental, de adoecimento físico, e aí você não vai fazer nada que você gostaria de fazer na sua vida. E isso é muito importante. Né? A gente aprender a capacidade de priorizar. E você acha, Ká, que dá pra gente, depois que a gente, né, teve esse insight do essencialismo, né, então nós vamos pensar sobre o assunto, sabemos que é possível a gente ter um dia, vamos um dia de cada vez, tá? Um passo de cada vez. Eu brinco no consultório, é igual, né, quando a gente tá nos Alcoólicos Anônimos, né, um passo de cada vez, um dia de cada vez, né? Depois, por hoje foi isso. E é bacana, né? Hoje eu consegui ter...
Eu não preciso ser essencialista sempre, né? Então, assim, você acha que também a busca de ser uma pessoa essencialista pode gerar uma ansiedade na gente? Total. Mas não responda essa pergunta, porque essa é a pergunta do próximo podcast que nós vamos conversar com vocês, porque a gente está trazendo a noção do essencialismo. Mas ser muito essencialista pode trazer também ansiedade e desconforto para a gente? Certeza. Não é? É para responder agora? Deixa o Rafa e responderem. Eu vou deixar. Não, é só para a gente trazer a provocação. Tá, com aquecimento pro próximo. Esse aquecimento pro próximo. Mas foi um spoiler, muito bom. Não eu quero assistir o próximo. Vai ser muito legal, você vai amar. É. Karina, foi maravilhoso, nem vi o tempo passar. Nem Tô eu. impressionada, né? Espero que realmente vocês consigam aí gerar vários insights. E o mais importante, um movimento para uma atitude que vai direcionar a vida de vocês para uma vida realmente com essa filosofia do essencialismo. E eu gostaria, Karina, que você colocasse aqui para nossa audiência como é que está seu movimento para esse ano de 2025. Deixe seus contatos, o seu melhor contato, os seus projetos, né? O que tem aí para a gente compartilhar, porque nós temos esse movimento que é muito genuíno, né? De tudo que a gente aprendeu na vida, tudo que a gente vive e que realmente fez diferença, a gente gostaria de compartilhar com vocês para que vocês possam ter realmente essa vida mais plena, possam florescer e possam colocar os talentos de vocês para esse mundo que precisa tanto, né? Então, eu gostaria que você compartilhasse. Primeiro, eu queria agradecer, muito bacana esse convite, começando com chave de ouro, primeiro podcast. É uma honra ter você. Não é? Abrindo A Escola da Criatividade. Tudo que eu trouxe aqui vem da minha história de vida, né? Das minhas dores, dos meus aprendizados, e validado com alunas que realmente estavam nesse processo de sobrecarga, de cansaço, de multitarefas, de um perfeccionismo muito tenso, de ser super ferrada maravilha, assim, querer salvar todo mundo. E você olha um monte de mulher ao seu redor da mesma forma, como se isso fosse normal. Não é. Pode ser diferente. E o essencialismo, ele traz muito isso. É você conseguir se planejar, se organizar, você ser adulta e protagonista da sua vida. Tá muito usado o protagonista, mas é você ser a dona da sua vida. Você se olhar com mais amor. Eu vejo muito amor próprio ligado ao essencialismo, tá? De você se colocar no centro da sua vida, porque quem ama, cuida. Exatamente. Então, se você não tá cuidando, mas tá cuidando do filho, tá cuidando do outro, tá cuidando... E você? Isso é bíblico, né? É. Jesus ensinou isso pra gente, isso é bíblico. E detalhe, Jesus era um cara que ele parava de tempos em tempos. Se você assistir The Chosen, você vai ver várias vezes ele fala assim, peraí, preciso sair pra parar pra ver. Vou ali, né? Preciso orar. Silêncio e oração, Isso é essencialismo. Exatamente. Ele parava para ter clareza, para ele voltar e fazer o que é Essencial. Então é sobre isso. O meu movimento é o Prósperas e Produtivas, porque eu entendi que a produtividade é a chave que abre o cofre da prosperidade. Então imagina que a prosperidade tem os seus maiores tesouros, a qualidade de vida, os seus sonhos, as suas realizações. O que vai abrir esse cofre? Você usar a sua energia, seu foco e a sua atenção no que realmente importa, no essencial. Que legal. Nas metas, nas ações estratégicas, na mulher que você quer se tornar. E aí... Impressionado, como é que tá conectado? Não, pensa. Meu Deus. E aí a gente tá usando a chave errada muitas vezes, ocupações nada a ver, né? Esse mundo de entretenimento em excesso, distrações. Então, é um convite para você que quer usar a chave certa, que é a da produtividade, para você ser mais próspera. Prosperidade tem a ver com realização, com plenitude, não só material, que é muito boa também, é ter o suficiente nas áreas mais importantes para você chegar numa abundância, mas começar com o suficiente. E o suficiente é essencial. Nossa, e aí meu Instagram é o Karina Duarte Oficial. Eu também tenho o Karina Xoxin, que é só da Jovem Pan. Legal. E esse movimento realmente de ajudar as mulheres. E aí dentro da felicidade, que eu incluo o maravilhoso tema de vocês, felicidade não é fazer tudo que eu posso, ser tudo que eu quero, ter tudo que eu quero. Mesmo se você não vai conseguir, mas se você conseguisse, você ia perceber que não é isso que traz a real felicidade. E aí vocês têm um ano inteiro para mostrar isso pro pessoal. Legal, muito É bacana. isso aí, gente.
Essa é a Escola da Felicidade, esse é o Inovar. Começamos hoje, demos esse start, abrimos essa porta, fizemos essa provocação aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Nós temos aí o nosso Instagram também, que é Inovar Escola da Felicidade. Lá tem um link, nós temos um grupo de WhatsApp que a gente só compartilha, né, Lorena? Né? Esses insights, tudo que a gente tem aprendido nos cursos que a gente tem feito ao longo da nossa jornada, a gente compartilha com o pessoal do nosso WhatsApp. Seja também um inovador, seja um buscador, venha para esse grupo de WhatsApp junto com a gente. Vai ser um prazer receber vocês lá, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso movimento. E olha, tem muito mais para 2025. Até o nosso próximo encontro com vocês. Até mais. Obrigada, Karina, mais uma vez. Foi ótimo, né? Muito bom. E lembra disso, né? Menos é mais. E agora, em seguida, sem que é melhor. Obrigada, delícia. Prontinho, Pedro.